Olá pessoal, tudo bem? Nossa videoaula de hoje será sobre notação científica, que é um assunto muito importante, não é propriamente da física, porém a gente usa muito em física, ok? Nós vamos aprender principalmente como fazer operações usando números em notação científica. Primeiramente, para que serve notação científica? Nós usamos para representar números muito grandes ou muito pequenos, cheios de zero. Nós temos aí dois exemplos de número muito grande, na verdade, grande esse só, e de um número pequeno também. Ele facilita um pouco as contas, principalmente quando esse exponente aqui, ele é muito grande ou muito pequeno. Ok? Então, como que é a cara da nossa notação científica? Nós temos um coeficiente que ele é, na forma padrão, maior ou igual a 1 e menor do que 10, sempre. E nós temos também um 10 elevado a um exponente. Esse exponente ele é um número inteiro, sempre. Certo? Então, sabendo então a cara da notação científica, como que nós fazemos para escrever um número em notação científica? Passar ele de decimal para notação, notação para decimal. Nós temos aqui um exemplo de notação científica para decimal. 2 vezes 10 elevado a 9. Então, nós temos uma vírgula aqui, como não tem nenhuma outra casa decimal, nós não vemos, mas nós temos uma vírgula aqui. Como que nós escreveríamos esse número na forma decimal? Nós temos um 2 e um 10 elevado a 9. Se ele tem o 10 está elevado a 9 unidades, significa que essa vírgula percorreu 9 casas. E esse número é um número grande, certo? Porque esse exponencial está positivo. Então, se a nossa vírgula estava aqui, nós temos que andar 9 casas. Então, nossa vírgula estava aqui a princípio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim nós temos esse valor, correto? Agora, de decimal para notação, o que nós fazemos? A nossa vírgula está aqui, e ele é um número grande, muito grande. Nós vamos andar com essa vírgula quantas casas forem necessárias para esse valor aqui ficar com um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para colocar a vírgula aqui. Então, nós temos um 6,5 vezes 10 elevado a 7. O mais importante, gente, é a gente entender que esse exponente aqui é o número de casas que a vírgula andou e não o número de zero. Eu vejo muita gente confundindo isso. Não é o número de zeros, sim o número de casas que a vírgula percorreu. Então, nós temos que, para cada casa decimal que diminui, aumenta o expoente em uma unidade. E vice-versa, ou seja, para cada casa decimal que aumenta, nós temos a diminuição desse exponente em uma unidade. Então, esse exponente aqui também pode ser um número negativo, desde que seja 0,000 alguma coisa. Ok? Vamos para o próximo. E como que a gente realiza operações com notação científica? Nós vamos ver aqui as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, que são as operações suficientes para a gente trabalhar em física. Tá bom? Vamos lá? A primeira é adição ou subtração. Opa, desculpa. Nós temos, então, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, nós devemos deixar todos os valores com o mesmo expoente antes de fazer as contas. E depois disso, depois que todos os 10 estiverem, todos os 10 que estão envolvidos na conta, claro, estiverem elevados ao mesmo valor, nós podemos realizar a adição ou a subtração. E depois disso, nós podemos, então,
subtrair os valores ou adicionar. Somar, né? Desculpa. E nós conservamos essas potências de expoente iguais. Vamos ver um exemplo? Então, o exemplo 1 aqui. Nós temos 4,2 vezes 10 elevado a 7 mais 3,5 vezes 10 elevado a 5. A gente pode somar assim 4,2 mais 3,5? Não podemos. Então, o que nós temos que fazer? A gente simplesmente escolhe. A gente quer deixar esse valor aqui com 10 elevado a 5, para ficar igual a esse. Ou nós queremos deixar 3,5 vezes 10 elevado a 7, para ficar igual o 4,2. Isso a gente escolhe. E então, aqui no exemplo, nós escolhemos colocar os dois com 10 elevado a 7. Então, nós vamos mexer neste valor. Se nós queremos aumentar esse número do expoente, o que nós temos que fazer? Nós temos que andar com a vírgula para cá, diminuindo o valor. Então, nós tínhamos uma vírgula aqui. Se a gente quer aumentar 2 unidades, nós andamos quantas casas? 2. Então, nós passamos para cá e para cá. Temos um 0,035 vezes 10 elevado a 7. E agora que está elevado a 7, nós podemos somar 4,2 mais 0,035. E nós temos um 4,235 vezes 10 elevado a 7. Próximo exemplo, nós temos aqui o exemplo 2. Uma setinha. 6,32 vezes 10 elevado a 9 menos 6,25 vezes 10 elevado a 9. Opa, já está com o mesmo valor de expoente. Então, nós não precisamos mexer nisso. O que nós precisamos fazer? Apenas a subtração. 6,32 menos 6,25. Nós temos aqui, então, 0,07 vezes 10 elevado a 9. Só precisamos conservar esses expoentes. Porém, ele não está na nossa forma padronizada. Por quê? Como é a nossa forma padronizada? Este valor aqui, ele precisa estar entre 1 e 9,9999. Ele está? Não. Então, o que nós temos que fazer? Andar 2 casas para cá, aumentando, né, então, esse valor. E se a gente aumenta esse valor, a gente diminui o número do expoente. Então, a nossa resposta correta é 7 vezes 10 elevado a 7. Então, vamos agora para a multiplicação. Isso. Como que a gente faz para multiplicar, então, um valor em notação científica? Nós multiplicamos os coeficientes. Desculpa, gente. Nós multiplicamos os coeficientes e somamos os expoentes da base 10. Como assim? Nós temos aqui 6,5 vezes 10 elevado a 8 vezes 3,2 vezes 10 elevado a 5. O que nós fazemos? 3,2 vezes 6,5 aqui. E nós mantemos esse 10 e somamos os expoentes. Então, a gente vai somar 8 mais 5. Por que a gente está somando? Importante. Porque é uma multiplicação. Então, nós temos aqui 6,5 vezes 3,2, 20,8, vezes 10 elevado a 13. Mas esse 20,8 está na forma padrão? Ainda não. Nós precisamos andar a cada decimal diminuindo uma unidade. Ou seja, se nós diminuímos esse valor, nós aumentamos o expoente. E aqui nós temos a resposta. Um outro exemplo de multiplicação também, nós temos 4 vezes 10 elevado a 16 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 15. E agora, como nós fazemos? Mesmo procedimento. 4 vezes 1,6 vezes 10 elevado a
16, que é esse valor do expoente, mais menos 15. Então, 16 menos 15, nós temos 6,4 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Bem simples, né? E agora vamos, então, para a divisão. A divisão é a mesma ideia da multiplicação, porém, ao invés de nós somarmos os expoentes, nós vamos subtrair. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, 8 vezes 10 elevado a 17 dividido por 2 vezes 10 elevado a 9. Nós temos um 8 dividido por 2, então aqui 8 dividido por 2, vezes 10, que é a base, a gente mantém a base, elevado a 17 menos 9, porque a gente tem que subtrair. E a nossa resposta, 4 vezes 10 elevado a 8. Um outro exemplo, 2,4 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 6,2 vezes 10 elevado a menos 11. Então, nós vamos dividir os coeficientes, 2,4 dividido por 6,2, vezes 10, que a gente mantém, elevado a menos 7, menos, porque é uma divisão, menos 11. Então, esse menos com menos aqui fica mais, né? Correto? Nós temos menos 7 mais 11. Nós temos o valor de 0,3871 vezes 10 elevado a 4. Está na forma padrão? Não. Nós precisamos fazer o quê? Aumentar em uma casa decimal esse valor. Se a gente aumenta em uma casa decimal, o expoente diminui uma unidade. Então, nossa resposta, 3,871 vezes 10 elevado a terceiro. Bom, foi isso. Nós aprendemos sobre as 4 operações. Qualquer dúvida, podem me perguntar, ok? Até a próxima!